Obrigado por terem vindo. Já é um pouco mais tarde, mas nós vamos aproveitar bem o tempo. O meu pai sempre, no primeiro dia de primavera, punha o fato levezinho de primavera e saía para a rua, uma chuvada enorme, e dizia: eu faço a minha obrigação o tempo que faço ao dele. E nós estamos a fazer a nossa obrigação. Até podia não estar ninguém, porque, como é uma coisa gravada, pode-se ver para os nossos vindouros espectadores que podem ver a tua conversa. Muito obrigado por teres aceito, Lígia, e acho que podes contribuir de uma maneira muito importante e interessante para todo este tema que temos vindo a discutir da curadoria. Portanto, vou-te passar a palavra, depois vamos conversando à medida que tu queiras e que a gente... O que faça sentido. Ou que faça sentido. E tu fazes a tua própria apresentação, é mais simples. A única coisa que gostaria de só te frisar, para começar, em termos da minha relação com a Lígia, é que conhecemos em várias alturas, há vários anos, mas houve um projeto muito especial. Foi o projeto que a Lígia fez do levantamento da obra do Jorge Varanda, quando eu estava na Fundação Gulbenkian, e que eu acho que foi exemplar. Durante 2 anos, talvez, fizeste o levantamento. O Jorge era, de facto, um artista pouco conhecido e disperso, e era necessário tomar conta dessa dispersão. Acabou por se fazer, de facto, deste ao azeite e aos ovos, seguraste a maionese, e foi possível fazer na Fundação, quando a Isabel Carlos tomou posse na Fundação, uma exposição notável, acho eu, da apresentação de um artista menos conhecido. Eu acho que isso é extremamente interessante e é um assunto para ser discutido no nosso tema, o que é conhecido e o que não é conhecido, não é? E o que é que a arte é feita dos desconhecidos e dos conhecidos e dos completamente desconhecidos também, e dos esquecidos também, não é? Também é importante os esquecidos. Ok, obrigado, Lígia. Obrigada eu. Quero começar a agradecer exatamente ao Manuel este convite para integrar este ciclo tão bom de pessoas cujo trabalho eu respeito tanto e me sinto muito honrada de estar por entre eles. Também queria agradecer à Dona Maria da Graça e à Fundação Carmão de Costa e ao Pedro e a todas as pessoas que estão a ajudar que este ciclo, que estas exposições que aqui acontecem, que esta programação tão importante dê sentido também à produção artística e apoio. E, bom, começar por dizer que, na verdade, eu fiquei bastante surpreendida com este convite, no sentido que eu não me considero uma curadora clássica, eu nem considero que seja sequer uma curadora. Eu sou historiadora de arte, é essa a minha formação, e foi, quando falamos do projeto do Jorge Varanda, é exatamente nessa definição que eu me enquadro, portanto, como historiadora de arte. E a curadoria acontece de vez em quando, por inerência, ou acidentalmente, ou colateralmente, à investigação que eu desenvolvo e às reflexões que eu vou desenvolvendo. Portanto, de facto, eu não me assumo como uma curadora profissional, não tenho essa ambição. Há curadores profissionais ótimos em Portugal e no mundo e, portanto, não faço parte dessa... Tenho uma outra abordagem e um outro foco. O meu trabalho tem outro foco, de facto. Tem vários, também se desmultiplicam, não é só um. Mas, portanto, o fazer da curadoria não é necessariamente o ponto principal. Bom, efetivamente fiz algumas exposições, não muitas, e vou falar delas. Há 3 exposições que nós pensámos trazer para aqui como âncoras fundamentais desta apresentação, mas necessariamente vou ter que falar de outros projetos que articulam, ou que estão nos interstícios desses para dar sentido, e eu vou, exatamente porque eu portanto, sou historiadora de arte, e como historiadora de arte eu comecei muito cedo, ainda durante a minha formação, comecei a trabalhar em museus, fiz muito serviço educativo, e queria falar disso porque acho que esse é um aspecto da comunicação, ou seja, uma aproximação à comunicação da obra e à interpretação da obra e à articulação discursiva de narrativas que são criadas por outros,
primeiro pelos artistas, não é? Pela obra em si, e depois a ligação entre as obras. E, portanto, isso é uma prática de comunicação que a mim me interessa, que eu acho que é fundamental no meu percurso, e que depois eu comecei a desenvolver na escrita. Portanto, primeiro, na verdade, eu comecei a comunicar oralmente a arte, portanto, e depois eu comecei a escrever. E comecei a escrever, eu gosto muito de escrever, a escrita é um lugar onde eu me encontro e onde eu sinto que o meu pensamento se desenvolve, de facto, de uma forma mais assertiva, mais profunda. E preciso disso para pensar sobre as obras, preciso de escrevê-las, não é? Eu preciso de olhar para elas e escrevê-las, muitas vezes para as entender. E, portanto, o primeiro lugar do meu trabalho foi o lugar da escrita. Eu escrevia muito, às vezes escrevia só para mim, nem sempre publicava, mas publiquei, durante algum tempo publicava recorrentemente, publicava em revistas, publicava em catálogos, textos que me encomendavam. E havia portanto, muitas vezes havia questões, não só de exposições monográficas. Eu vou partir esta apresentação em dois assuntos, que são a questão da investigação monográfica e a questão da investigação sobre exposições, que são duas linhas que eu sigo em paralelo. Quando me convidaram, ou seja, eu escrevia bastante, convidavam muitas vezes para escrever e eu aceitava sempre com muito agrado, e uma vez fizeram esta provocação. Eu sou uma pessoa que aceita desafios, gosto de aceitar desafios, sou pouco propositiva e mais responsiva, gosto de desafios e gosto de provocações. E muitas vezes as coisas acontecem numa lógica de provocação. Às vezes parece que não fazem sentido. Eu tive a oportunidade de pensar nunca tinha feito uma apresentação sobre a minha prática, não é? E nunca tinha pensado desta forma sobre ela. Tive a oportunidade de fazer uma espécie de autoetnografia e de encontrar algumas linhas condutoras que se revelam interessantes para mim própria. Não sei se poderão ser para mais alguém, eventualmente como exemplo, mas... E pensei, lembrei-me disto, ou seja, a primeira exposição que eu fiz foi uma provocação da Patrícia Craveiro Lopes, que na altura trabalhava na plataforma Revolver, e que disse: mas tu escreves tanto sobre exposições, escreves bem e nós gostamos de ter aqui os teus textos, mas porquê é que não fazes uma exposição? Eu nunca tinha pensado em fazer uma exposição e, sobretudo, não me via desse lado, ou seja, tinha esta ideia, uma espécie de pudor em passar para o outro lado. E, portanto, eu fiz uma exposição, mas essa primeira exposição, para começarmos aqui a conversa, foi uma negação, foi ela própria uma negação do fazer da curadoria. Ela chamou-se a escolha da crítica, porque o que eu sentia que eu fazia era crítica de arte. E, portanto, eu chamei a exposição a escolha da crítica, e era uma espécie de negação da possibilidade da curadoria naquele contexto. E o que eu fui fazer foi uma investigação, ou seja, foi uma investigação à volta exatamente desta ideia de crítica. Portanto, que artistas é que trabalhavam sobre a ideia de crítica institucional, de crítica do meio artístico, e era um dos assuntos que me interessava, e fui buscar artistas e fiz uma espécie de compilação de trabalhos que falavam sobre estes assuntos e que tinham nomes mais ou menos combativos, mais ou menos obras umas mais combativas, outras mais reflexivas, e expus a Sário André, que aqui estão, apresentaram, não sei se foi a primeira vez que apresentaram a obra da Fundação, Paulo Mendes, que foi uma obra fundamental para esta exposição, porque era a obra que se chamava A Escolha do Crítico, portanto foi ela que deu tema à escolha da crítica, e a crítica era eu, não é? E, portanto, era uma das obras. O João Pombeiro, com a sua citação do Keith Arnott, que é o I'm a Real Deal. Portanto, era uma exposição que questionava questões sobre mercantilização, institucionalização. Bom, a Mafalda Santos com o ambiente de trabalho, portanto, os artistas a refletir sobre as suas próprias lógicas de coletividade também. Bom, essa foi a primeira exposição. E eu quero falar desta exposição porque foi lá que eu conheci o Manel. O Manel já não se lembrava, mas foi exatamente o primeiro encontro que nós tivemos, porque eu só fiz essa exposição porque a Gulbenkian, o Serviço de Belas Artes da Gulbenkian, apoia esta exposição. E, portanto, isso é a nossa primeira história, faz parte da nossa história de amor. E, portanto, a Gulbenkian eu não conhecia, portanto, ninguém na Gulbenkian, eu fiz um pedido de apoio, foi-me dado esse apoio, e depois houve um pedido muito formal que foi feito, que foi: ok, agora eu quero visitar a exposição, não posso ir à inauguração,
mas eu quero visitar a exposição antes da inauguração para ver como é que ficou. Portanto, o rigor exímio de Manel, portanto, ele exigiu que uma visita prévia à exposição antes dela abrir. E, portanto, a primeira pessoa a quem eu mostrei a minha primeira exposição foi o Manel. E, portanto, fiz-lhe uma visita guiada, porque acho que eu estava super nervosa, obviamente, não é? E o Manel esteve muito sério o tempo todo, portanto, sem se desmascarar, e no fim disse, bem, achei ótimo, agora vais mostrar à Rita e vais mostrar. Correu bastante bem, foi um momento muito simpático para mim, e, bom, e a partir daí começámos a trabalhar mais. Isto para dizer o quê? Bom, eu vou intercalar, eu não vou falar de uma genealogia muito linear e depois vou voltar atrás, mais tarde vou voltar para trás. Mas, bom, estas eram algumas das questões que permeavam as minhas reflexões na altura. E, na altura, eu escrevia sobre as exposições monográficas, exposições coletivas, mas escrevia particularmente, e estava particularmente interessada na história das exposições, e exposições de grande escala. Não sei porque eu gosto de coisas grandes. E, na altura, viajava muito, porque gostava de ver exposições, agora viajo menos, mas na altura viajava muito, todo o dinheiro que eu tinha era para viagens. Via muitas exposições e gostava mesmo muito de escrever sobre elas e ficava muito encantada e muito surpreendida com grandes exposições. Interessava-me muito a Bienal de Veneza, interessava-me muito Kassel, interessava muito Münster. Esses grandes eventos eu tinha um fascínio, ainda tenho, na verdade, é um fascínio que persegue em mim e que continua. E, portanto, eu viajava e escrevia muito sistematicamente sobre essas exposições. E no meio destas viagens acabo por encontrar uma série de pessoas pessoas protagonistas destas exposições internacionais, e tive um encontro particular com a Lisete Lanhado, que é uma curadora brasileira, que tinha acabado de comissariar a Bienal de São Paulo, portanto em 2006. Tinha sido a curadora da última Bienal de São Paulo. Eu encontrei em Münster. E falámos muito nessa altura eu perguntei, tirei as minhas dúvidas todas, porque é que se faz isto, como é que se faz, ou seja, as minhas grandes questões eram como é que se dava conta, não é? Como é que se construía um aparato discursivo capaz de incorporar uma quantidade tão grande de obras, respeitando a integridade de cada uma delas, e como é que se geria a subordinação das obras ao discurso do curador, e pensar um bocadinho sobre este protagonismo exacerbado do curador, a figura do curador, e dessa espécie de grande ego, como é que funcionava e como é que as pessoas se viam e como é que se praticava depois, ou seja, havia uma questão técnica que, para além da discursiva, que me interessava, e como é que se põe em marcha um projeto desta dimensão. Bom, eu fiz-lhe entrevistas, falámos muito, e houve uma altura, houve uma oportunidade, estávamos a falar disso agora, na altura havia um projeto da Direção-Geral das Artes, dos Estados Portugueses, que se chamava Inovarte, que não sei se, provavelmente muita gente já não se lembra, mas que eu acho que foi um projeto incrível. Eu fui uma das beneficiadas por ele e tive uma grande oportunidade na minha vida que não teria de outra forma. E, portanto, houve este projeto que era o Inovarte, e havia uma oportunidade de eu me candidatar a um projeto e poder trabalhar numa instituição que eu escolhesse lá fora, onde eu quisesse. Não é? Isso é coisa maravilhosa. Quer dizer, não era certo que eu me candidatasse, ia ser selecionada ou não. Mas podia imaginar, não é? Podia imaginar, projetar que ia fazer aquilo que me apetecesse. Na altura, não é? Com 20 e poucos anos, e agora vou fazer o que me apetece. E o que é que me apetece? E apetecia-me fazer uma Bienal. Então vamos lá ver como é que isto se faz. Ou seja, passar do observador e, de certa forma, um observador relativamente autoritário, porque é muito fácil nós falarmos sobre o trabalho dos outros sem percebermos como é que ele se realiza de facto, quais são as tessituras, as articulações e o que é que implica, e às vezes o olhar do crítico é um olhar distanciado, mas relativamente confortável, porque de facto a pessoa não está com mãos na massa. E importava-me perceber como é que as coisas se faziam. Então, na altura, voltei a falar com a Lisete Lanhado, e ela disse-me, tens que ir fazer, então tens que fazer a Bienal de São Paulo, acho ótimo, eu coloco-te em contacto com as pessoas, e os curadores da Bienal seguinte seriam o Máximo dos Anjos e o Agnaldo Farias. E ela lá fez o contacto, eles acharam ótimo, e eu candidatei-me e ganhei, e pronto, e fui como assistente de curadoria para São Paulo, fazer então a Bienal de São Paulo, a 29ª Bienal de São Paulo, em 2010, que eu não fazia ideia o que é que era, não é? Portanto, comecei a trabalhar a partir daqui, mas só lá chegando é que pude
é que pude fazer isto. É que pude entender o que é que significava uma Bienal. Portanto, chegando lá, fui atirada às feras, não é? Portanto, a Bienal estava numa fase já bastante avançada, os artistas já tinham sido praticamente todos escolhidos, e eu fiquei incumbida em primeira instância de compilar os conteúdos do catálogo. Portanto, responsável pela gestão do catálogo. E repare, eu fui para o Brasil em 2010 e o Brasil de 2010 não é o Brasil que nós conhecemos hoje, não é? E, portanto, ou seja, era um Brasil muito, muito especial, era um Brasil ainda do Lula, portanto, na transição portanto, era o ano da candidatura da Dilma Rousseff, mas já estava esse processo em transição. Era o ano que o The Economist considerou, portanto, que fez aquela imagem do Cristo Redentor a descolar, não é? Portanto, o Brasil estava, de facto, economicamente a descolar. Era um país absolutamente otimista, com uma economia otimista. Isso notava-se em todos os aspectos do cotidiano, portanto, não só do trabalho, mas do cotidiano. As pessoas estavam muito felizes e diziam aqui é que é bom, realmente agora é que isto está bom. As pessoas aceitavam muito bem quem vinha de fora porque se sentia que as pessoas iam participar dessa espécie de nova narrativa, uma reconstrução do Brasil, e de facto era muito bom participar desse movimento e dessa dinâmica. Bom, obviamente que as exposições, e sobretudo estas grandes exposições, são reflexo necessariamente das condições e dos contextos históricos em que elas tomam lugar, em que elas acontecem, e portanto aquela Bienal, como não podia deixar de ser, ela também de certa forma acabou, claro que à distância, nós não conseguimos perceber isso quando as coisas estão a acontecer, mas não deixou de refletir este momento, e ela era uma Bienal que vinha num histórico, portanto era uma Bienal que vinha na sequência de um histórico relativamente complexo, portanto tinha havido uma Bienal, esta Bienal da Lisete Lanhado, que era a 27ª Bienal de São Paulo, chamava-se Como Viver Junto, e que tinha tido uma importância fundamental para a história das exposições, porque ela tinha feito um corte com uma tipologia, que é uma tipologia histórica das Bienais, que é a tipologia da representação nacional. Portanto, a ideia de, não é, como nós temos ainda, Portugal é representado na Bienal, vai a representação da Bienal de Veneza, mas na altura isso também existia em São Paulo. Pronto, é uma tipologia histórica. Veneza e São Paulo tiveram essa tipologia durante muitos anos e São Paulo rompeu com ela exatamente com a Lisete Lanhado. Foi o primeiro ano em que não havia representações nacionais. E isto era uma coisa muito importante, tinha sido um gesto... Foi no ano do Francisco Tropa e da... Foi do ano do João Maria Guzmão e Pedro Paiva. João Maria Guzmão. Sim, acho que era mais alguém que não estou... Mas foi nesse ano, portanto, e isso, em termos de narrativa da história das exposições, isso foi de facto um gesto marcante, mudou a história da Bienal, uma outra fase da história da Bienal. Bom, acontece que, não sei se também por isso, se teve algum envolvimento, mas houve uma crise institucional muito grande. Nesse ano é claro que a questão dos apoios, do fim das representações nacionais, coloca a questão dos apoios internacionais e, portanto, é uma questão muito delicada de gerir, que a Lisete tentou fazer de uma forma muito sistemática, mas pode colocar a instituição num momento complicado, esse corte, não é? Mas não foi só por isso, foi uma série de outras coisas, tem a ver com corrupção interna da própria instituição, bom, várias coisas, mas a instituição ficou numa grande crise. E na Bienal seguinte teve quase para não acontecer, a Bienal do Ivo Mesquita, que foi a 28ª, teve quase para não acontecer e acabou por acontecer e foi conhecida como a Bienal do Vazio, portanto, ou seja, havia dívidas a resolver, havia questões institucionais a resolver, e ele acabou por criar uma espécie de um grande conceito, não é? Ou seja, para poder articular, bom, isto aqui que eu estou a dizer é um bocadinho, mas na verdade o que ele criou foi uma grande tese para justificar e para argumentar e para permitir que a Bienal não caísse. Ele era alguém de dentro da Bienal, também um investigador da própria Bienal, e ele fez um esforço conceptual para enquadrar aquela crise como motivo suficiente para avançar e, portanto, a Bienal continuou, foi considerada a Bienal do Vazio porque um dos pisos estava completamente vazio, portanto, era uma obra, não é? Era uma obra, mas tinha obras nos outros pisos. Bom, a nossa Bienal, portanto, a 29ª vinha no seguimento desta crise, não é? E acontecendo naquele Brasil otimista, não é?
deslanchado. E, portanto, ele teria, obviamente, essa carga positiva, não é? Foi uma Bienal extremamente positiva, extremamente otimista, e foi uma das maiores Bienais de sempre. Portanto, foi uma Bienal com 159 artistas. 159 artistas é imenso, não é? É muito trabalho para tomar conta, para cuidar, para curar. E implica, de facto, um trabalho de grupo, de coletivo muito, muito grande. Esta à altura foi a maior de sempre. A Bienal de São Paulo, para quem não visitou, é um edifício, o edifício do Niemeyer, que é o pavilhão das indústrias, que foi adaptado para a Bienal de São Paulo. É um pavilhão com 30 mil metros quadrados e, portanto, de facto, é muito grande, 159 artistas em 30 mil metros quadrados. E a Bienal tinha este recorte político, utópico também, não é? Que tinha que ver com a própria ideia de potência da arte, com transformação do mundo, não é? Ou seja, tinha que ver com a leitura geopolítica. O Obama também estava nos Estados Unidos, ou seja, a geopolítica do mundo era outra, não é? O momento era favorável a sonhos, a utopias, e de facto esta Bienal teve esse recorte. O Brasil teve um crescimento do PIB de 7,5% nesse ano. Foi de facto extraordinário. Foi o ano em que esse crescimento foi mais acentuado. Bom, e a própria direção da Bienal também tinha mudado. Portanto, eu fui trabalhar para a Bienal, puseram-me o catálogo nas mãos, era uma coisa de muita responsabilidade. Eu fui em fevereiro, a Bienal já começava em junho, se não estou a erro, mas maio, junho, exato, entre maio e junho, e portanto era muito pouco tempo, o catálogo estava todo por fazer e foi o meu primeiro grande projeto. Eu trabalhei com uma equipa muito, muito boa, muito jovem, também, o Brasil também tem isso, trabalhamos sempre com pessoas muito jovens e muito enérgicas, e a equipa de curadoria de um projeto deste, eu acho que se calhar vale a pena perceber mais ou menos como é que funciona. A equipa de curadoria de um projeto destes, neste caso eram o Acir dos Anjos e Agnaldo Farias, mas tinha uma série de curadores adjuntos estrangeiros. Tinha a Txuz Martinez, tinha o Fernando Alvim, tinha a Rina Carvajal, tinha o Yuko Azegawa e o Sarat Marahaj. Portanto, era um grupo enorme só de curadores, mais os assistentes de curadoria, que éramos 4, mais o editorial. Portanto, a nossa sala, claro que os curadores adjuntos não estavam a maior parte do tempo de todo em São Paulo, mas só a curadoria era uma sala significativamente grande, era um coletivo. E depois tínhamos, por exemplo, na produção, 20 produtores, e depois fazia parte, por exemplo, um dos trabalhos que eu fiz foi formação de educadores, e eu acho que este é um número que revela, de facto, o gigantismo destes projetos, é que nós, no primeiro momento, formámos 500 educadores. Portanto, as nossas formações eram para 500 pessoas, é de facto Mas era uma tradição da Bienal formar. A Bienal é uma escola. Sempre fez isso. A Bienal é a escola. A Bienal em São Paulo. É um lado muito interessante que as pessoas normalmente não conhecem. A Bienal é uma escola. Todas as pessoas que trabalham em arte contemporânea ou que querem trabalhar em arte contemporânea passam pela escola, quer seja no educativo, no voluntariado, na produção, na montagem. É realmente uma escola onde toda a gente passa e é um centro de formação fundamental. Não é? São raras as pessoas que trabalham em arte contemporânea em São Paulo, e mesmo em outros lugares do Brasil, que não passaram em algum momento por esta Bienal. Bom, de facto isto foi muito interessante para mim. Houve uma relação com uma série de artistas que para mim foi muito importante. Eu aprendi muitas coisas sobre o rigor de trabalho, sobre o rigor do tratamento dos outros, mas também sobre relativização, porque num projeto destes é preciso ter alguma distância e não querer que as coisas estejam todas, e eu tive que aprender a lidar com isso também, a aprender a relativizar. Foi uma aprendizagem muito grande. Aprendi muito sobre ética de trabalho, nomeadamente com alguns artistas, e eu gostava de falar um bocadinho só disso. Acho que a possibilidade de privar e de trabalhar com o Cílio Meireles, por exemplo, foi provavelmente também uma das aprendizagens mais importantes e humanamente que eu trago para a vida. Portanto, no meu trabalho incorpora os ensinamentos que eu trouxe da forma como ele se relaciona com as suas equipas. Eu vou contar só uma história para vocês, ou duas, do Cílio,
porque eu acho que vale a pena, porque ele é um artista estrela, não é? E é um artista estrela, normalmente não precisam de tratar tão bem as pessoas, acham eles, mas este realmente é um exemplo. E o Sildo era o único artista que não tinha a obra pronta na Bienal. Portanto, à hora da inauguração, a obra do Sildo não estava pronta. E eu, muito aflita. Fui ter com o Sildo e falar com ele, Sildo, e agora, tal, desculpa-me, pronto, eu peço desculpa, não era a minha culpa, mas bom, tentar falar com ele, amenizar e pacificar-se aquela situação. Ele disse, não, mas está tudo bem, Lígia, não te preocupes, mas há um pormenor que realmente não está no devido lugar e isso gostava que tu me pudesses resolver. É que eu estive a ler atentamente a tabela e o nome do carpinteiro não está correto. Então, se pudesse ir emendar isso, por favor, faz-me esse favor. E bom, e aquilo é um choque, não é? À hora da inauguração, especialistas do mundo inteiro, curadores do mundo inteiro entrarem numa Bienal ávidos de saber, de ver a nova obra do Sildo e ele está preocupado com o nome do carpinteiro na tabela. Bom, realmente há coisas que são incríveis. E bom, e o facto, por exemplo, ele quando acaba a obra, acaba a Bienal, ele faz questão de vir e distribuir $0 as suas notas, as suas obras e distribuir por toda a equipa e não necessariamente pelos curadores só, mas por todos, e é um mimo que ele faz para cada um e não se esquecer e fazer portanto, ter a visão, não é? E ter a lembrança de fazer isto, de facto, é uma coisa que me marca e que eu gosto de falar sobre. Houve outros artistas que eu achei muito, com quem eu gostei muito de trabalhar, o Francis Alice, Alan Sekula, o Jimmy Durham, com quem eu passei bastante tempo, António Vega Macotela, mais jovem, Jonatas de Andrade, que ficou um dos grandes amigos, Sandra Gamarra, ou seja, houve ali uma série de relações, umas mais profissionais e outras que se transformaram em amizade, que de facto que eu nutro, também com as pessoas com quem trabalhei. E portanto, foi de facto muito, muito importante para mim. Portanto, a seguir a isso, não sei se queres fazer alguma pergunta aqui, se te interessa algum pormenor específico. Não, é um assunto vastíssimo, é um assunto das Bienais. Vastíssimo. É sempre engraçado ver que era a Bienal tu referiste isso, a Bienal de Veneza e a Bienal de São Paulo partilharam durante bastante tempo uma hegemonia artística do mundo. Exato. E eram a anos alternados. Exato. E era engraçado, nunca vi, mas estabelecer o diálogo entre as duas, o que é que se fazia numa, o que é que se fazia noutra, o que é que contrapunha, o que é que se contrapunha. Mas lembro-me de uma pequena história, agora relacionada até com a nossa sessão 2, foi na Bienal do Nada, e eu estava lá em São Paulo, quando chegou a Helena Almeida para fazer a sua conferência, porque havia conferências, havia. Não havia artistas, não havia obras, havia poucas. Eram umas 40, era uma quarentena, havia 40. Era aquela sala enorme da Bienal, toda vazia. Só a Helena e eu, e o Agnaldo Farias, e tu, não sei se estavas lá. Não estava, não era meio... E a Helena tinha viajado e depois viajava para Portugal, foi um sítio onde não havia ninguém, era a Bienal do Nada, engraçado. Quer dizer, eu fico muito aflito, porque tadinha, mas ela... Fomos jantar fora e foi ótimo. É interessante como às vezes já morreu. Esta é uma das questões interessantes na curadoria, que é exatamente como é que se resolve. Como é que se resolve o problema? Ou seja, não é? Que estratégia, como é que se adapta uma estratégia institucional a uma estratégia que é intelectual, não é? E essa exposição é considerada, nos readers e nas histórias das exposições mais importantes, ela é considerada uma das exposições mais importantes para a história das exposições. É mais como gesto. Como gesto. Porque a grande Bienal, lembro do Arkenhof, em que até Van Gogh tinha, quer dizer, foi o ano da chuva, o ano em que a Bienal fechou, porque foi inundada, não é? Sim. Não sei, reabriu mais tarde. Mas quer dizer, é extraordinário ver os polos, que uma coisa desde ter Van Gogh e depois na outra não ter nada, mas é muito interessante. Há uma história também engraçada em relação à Bienal de Veneza, isto para juntar à preocupação agora das Bienais, que é uma obra que eu vi em Veneza, que era uma série de nomes, não me lembro de quem, nomes escritos na parede, uma lista grande de nomes, e as pessoas perguntavam-se o que é isto, porque é que são estes nomes. E ele pura e simplesmente compilou durante 100 anos, não é?
ou 100 anos, sim, a Bienal de Veneza tem 100 anos. A Bienal de Veneza tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Os vencedores, os artistas vencedores das Bienais. Ninguém conhecia. 80% eram completamente desconhecidos. E isso dava um panorama assim, então como é que é? Quer dizer, um tipo está conhecido naquele ano, mas depois já não é conhecido no ano seguinte, não é? Quer dizer, mas a questão das premiações também é uma questão sempre muito polémica, não é? E teve revezas, claro, não é? absolutamente. Haver premiação, não, mas também é o problema do do que é que se representa no esquecimento, claro. que não é uma coisa de propósito, mas que é assim. E gostei imenso, no espaço da Bienal, o ano do Brasil 500, que foi uma exposição absolutamente extraordinária. Não era a Bienal, exato. mas era uma exposição absolutamente extraordinária. Era gigante, e com aquelas... nós trouxemos aqui a Lisboa a exposição de arte moderna e a exposição, eu trouxe a de arqueologia brasileira, que foi maravilhosa, chamada Do Espanto ao Esquecimento, porque abordava tudo, não era só o problema da arte contemporânea, vinha desde a arte bruta, a arte, enfim, toda essa coisa. Mas o problema das Bienais é um problema muito interessante teres trazido isso para cá, porque acho que são assuntos extremamente interessantes de estudar. Sim. E de ver. Eu estudo, na verdade eu vou dizer, a minha tese depois acaba por ser sobre, ou seja, Isso é que é difícil rivalizar com estas duas Bienais, não é? Não, hoje em dia, ou seja, a partir da Bienal da Havana, não é? Em 89 criou aqui uma ruptura de modelo, não é? Mas as coisas começaram a disseminar. Bom, menos importância. Já há muitas bienais com muita importância, não é? Istambul também, e várias outras, e depois outros modelos, não é, que se seguem, mas na verdade Veneza continua a ser o sítio por onde as pessoas circulam, não é? E este acerto de Veneza, Kassel, Münster continua a ser, não é? De 10 em 10 anos é de facto uma espécie de meca da arte contemporânea, toda a gente tem que fazer, não é? E foi exatamente no primeiro ano da minha vida adulta útil que isso aconteceu, porque é de 10 em 10 anos, não é? Que todas estas coisas se revelaram. Não acho extraordinário, uma coisa que sempre me meteu espécie. Os 10 anos de Münster é 10 anos. Kassel é 4, não é? Kassel é 5. 5. Mas 10 para a correria que o mundo é hoje. Era nos últimos 30, 40 anos. 10 anos parece outro século, não é? Quer dizer, só daqui a 10. Mesmo assim, eu presenciei ainda para aí umas 3 ou 4. Que eu ainda apanhei. E imagino que todas boas. Sim, mas não. Vale sempre a pena, não é? Chegava ao dia em que ela existia. Quer dizer, 10 anos passavam 10 anos. Não é? É extraordinário. É extraordinário porque são processos, nós estamos habituados a processos muito rápidos. Meses. Não é? E ali é um processo dias, horas, hiper maturado, hiper responsável em relação à cidade que recebe aquelas obras. E o que é interessante em Münster não é só o facto de acontecer de 10 em 10 anos, é quando a gente vai ver as coisas que aconteceram para esse ano, mas também 20 anos antes, 30 anos antes, porque as coisas ficam, não é? Pois, não, o caso de Münster é o caso de Münster, a arte pública, e portanto as coisas vão ficando, não é? E às vezes há projetos, em 2007 havia um projeto do Bruce Nauman, que tinha sido projetado na primeira edição e nunca tinha sido construído e que tinha sido finalmente, portanto não é só as obras que ficam, os projetos e a memória dos projetos também vai passando, não se perde, não é? Não se... Portanto, os projetos são materiais, claro que são, a arte pública, bom, é bem a escultura e bom, materialmente é muito evidente, mas a memória e o estudo e a investigação é uma coisa que está muito presente. Eu gosto de projetos longos. Na verdade, uma das questões pelas quais eu não faço curadoria, eu não gosto da ideia de fazer curadorias, tem a ver exatamente com uma espécie de diferenciação entre processos lentos e processos longos. Porque a investigação é um processo longo, não é? A escrita, a reflexão, a documentação, tudo isso são processos muito longos. E, portanto, interessa-me mais como ideia uma exposição como Münster do que uma Bienal, no sentido que é uma coisa... Claro que também me interessa. Todos esses fenómenos me interessam porque eu sou historiadora de arte e das exposições. Então, e depois posso, eventualmente, ser protagonista em algumas porque me interessa ativar estas questões. Mas vou sempre com esse olhar de quem estuda. Quando fui para a Bienal de São Paulo, antes de eu ir para lá, eu estudei toda a história da Bienal de São Paulo, que era para saber o que ia. Eu tinha que saber, ou seja, não sou capaz de, se eu fizer uma exposição aqui, eu vou saber a história deste lugar. Todas as exposições, todos os lugares, eu penso sempre primeiro na história daquele lugar, o que é que já foi feito. Isso é um ponto de partida
pensamento. Eu faço uma reflexão e tenho que escrever aquela história para mim, para eu a compreender, e eu até posso não usar aquilo para nada, mas eu penso sempre retrospectivamente. E muitas vezes, mesmo quando numa proposta de uma exposição de arte contemporânea, eu tendo a escolher artistas históricos, muitas vezes vós artistas que eu já não vejo há muito tempo e que eu acho importante, porque eu acho que esta imediaticidade muitas vezes tende exatamente a fazer essa questão da ocultação. Oculta, não é? É uma espécie de máquina voraz, não é? Que vai engolindo e vai deixando para trás. E há muita coisa que deixa de se ver e deixa de fazer sentido. E uma das coisas que eu gosto é de trazer novamente para a frente. Eu sei que tu que vais trabalhar na Bienal de Coimbra. Ainda não ia chegar lá agora, mas... Sim, mas quer dizer, não, mas agora como estávamos a falar de bienais, depois passamos ao Jorge Varanda. Sim, eu ainda queria passar aqui no laboratório de curadoria antes de ir para... Está bem, mas Bienal, quer dizer, entre a Bienal de São Paulo de há 8 anos, não foi? Da 2010, há 8 anos. Aos 8 anos, exato. E agora a de Coimbra, não trabalhaste em mais Bienal nenhuma? Não trabalhei em Bienal, mas trabalhei no laboratório. Está bem, mas isso é o laboratório, é outra coisa. Mas é um projeto com uma escala... Achas que isto te prepara para Coimbra, de alguma maneira? O quê? Se a Bienal de São Paulo... Claro. Pois. Qual é o modelo? Não, mas isso agora não interessa. Vamos agora analisar a Bienal de Coimbra. E estou novamente com não farias, não é? Ou seja, prepara tanto e é uma continuação. Segue lá o teu ritmo. Mas posso já dizer isto o trabalho que eu vou fazer na Bienal de Coimbra, eu sou curadora adjunta da próxima Bienal de Coimbra, com uma equipa extraordinária, também eu gosto sempre de trabalhar em equipa, mas é um projeto que vem da Bienal. Eu e o Agnaldo estávamos naquela Bienal, e o Agnaldo Cavarias é o curador-chefe da Bienal de Coimbra. Portanto, veio para aqui, nós tínhamos trabalhado, fizemos um ou dois projetos de exposição. Coimbra não é São Paulo, é muito mais pequenino. É muito mais pequenino, claro que é, mas a equipa é grande, somos 4. Sim. Somos 4, é o Agnaldo como curador geral, sou eu, o Nuno Rocha, o Nuno Brito Rocha, que é um brasileiro que vive em Berlim e é curador no Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Berlim, e a Júlia Buenaventura, que é colombiana. E, portanto, é uma equipa relativamente internacional. És a única portuguesa, então? Sou a única portuguesa. Sou aquela que faz aqui mais a ponto com... O meu trabalho tem mais a ver com os artistas portugueses. Então vá lá. Bom, e, portanto, é na sequência, ou seja, passaram 8 anos, mas na verdade o Agnaldo e eu voltamos a trabalhar aqui, não é? Portanto, 8 anos depois, numa Bienal, mas entretanto o Agnaldo também estava na minha tese, porque o Agnaldo também é co-orientador da minha tese, porque eu depois, esta questão do lento e do rápido, não é? A investigação e a ação. Normalmente eu faço isto em conjunto, eu não consigo deixar de fazer um e outro, então se eu faço uma exposição grande, então a seguir tenho que fazer uma grande investigação. Vou fazendo isto. Então acabei a Bienal, vim para cá e fui imediatamente convidada para fazer o laboratório de curadoria em Guimarães, que era outra coisa grande. Mas que eu comecei a fazer e inscrevi-me logo em doutoramento e, portanto, já com a ideia de fazer. Mas, se calhar, vou falar agora do laboratório, vou falar sinteticamente, se for possível falar sinteticamente. Foi outro grande projeto. A Gabriela Vaz Pinheiro conheceu-me em São Paulo e ela era a programadora de arte e arquitetura de Guimarães. Ela conheceu-me lá naquele contexto e, portanto, assim que eu cheguei a Portugal... Foi Guimarães, a capital da cultura, não foi? Foi, exato. Assim que eu cheguei a Portugal, em 2011... Ela convidou-me para fazer este projeto que se chamava Laboratório de Curadoria, porque era um projeto grande, era um projeto bem grande, era um projeto específico dentro do Programação de Arte e Arquitetura, porque era uma espécie de projeto que era transversal a todos. Era um projeto que tinha a cronologia mais dilatada, era um ano. Era um projeto que tinha um ano, não era uma exposição, havia muitas exposições pensadas, havia outro tipo de projeto e este era aquele que fazia, portanto, uma espécie de convergência, era suposto ser um projeto convergente de todos os outros projetos. Portanto, era uma plataforma discursiva mais do que uma exposição. E, portanto, durante um ano, eu fiz essa articulação, ou seja, era uma plataforma discursiva, um espaço de encontro, um espaço de criação mais de residência do que propriamente de exposição, e implicava uma disponibilidade total, portanto, ia ser um espaço de convergência todo. Ou seja, a ideia era que eu pudesse trazer artistas e, ao mesmo tempo, trazendo artistas, trazer design. Depois foi o que nós acabámos por criar. Foi um projeto multidisciplinar que
tinha arquitetos, designers, artistas, mas também pensadores, curadores, filósofos, portanto, que articulava aquilo que o projeto, que era portanto, fazia parte do projeto, mas com tudo aquilo que estava a acontecer à volta na Capital Europeia da Cultura e que estimulava encontros e faíscas e, portanto, podia permitir que acontecessem várias coisas. O projeto tinha uma estrutura que era relativamente simples, que era isso, ou seja, fazíamos... Ele foi designado... O espaço dele foi a Fábrica Asa. Não sei se visitaste a Capital da Cultura. Sim. E a Fábrica Asa era um espaço desocupado, não é? De uma fábrica que tinha sido muito importante na cidade de Guimarães, que no auge do seu funcionamento tinha tido 1.200 trabalhadores. Portanto, para uma cidade pequena como Guimarães é muito significativo. E, portanto, o projeto do laboratório era o projeto central na fábrica, era o projeto de distribuição daquela fábrica e tinha que ocupar. Aquilo fizemos muita arquitetura. A questão da divisão, isto interessa-me aqui para passar também para outros projetos, é que o laboratório estruturava-se em 3 momentos e cada momento tinha 3 questões fundamentais, que era exatamente uma arquitetura, porque a fábrica estava vazia e era preciso munir a fábrica de espaços, auditórios. Nós precisávamos inclusivamente de fazer um refeitório, uma cantina, uma zona de projeção, uma livraria, um infopoint, bancos para as pessoas se sentarem, ou seja, havia que criar um espaço de acomodação e de conforto para quem visitava a capital e portanto, para depois ser ativado com programação. E eu fiz, para todos estes momentos, havia então uma arquitetura, um design e uma residência coletiva principal, artística, e que depois se desdobrava foram mais de 400 pessoas que passaram no laboratório de curadoria, foi, portanto, durante aquele ano. Eu vivia em Guimarães, portanto, isso é outra forma que eu tenho normalmente de trabalhar. Em Coimbra, provavelmente, já não vou poder fazer a mesma coisa, mas uma coisa que eu gosto é de ir trabalhar para as cidades, não é? Portanto, quando estou dedicada a um projeto, eu vou com o projeto. O meu corpo também faz parte daquele projeto. Há uma fisicalidade no trabalho que eu acho que é interessante. Ele teve bastantes coisas interessantes e aqui... A questão do editorial, que é uma questão também que importa muito no meu trabalho, foi uma coisa que eu pude expandir no laboratório de curadoria e também interessava do ponto de vista da documentação do que se passava ali, exatamente porque era uma coisa muito rápida, não é? E que ia acabar, nós sabíamos, portanto era um ano, muita informação, muita criação e, portanto, exatamente saber como é que aquelas coisas podiam perdurar. Um dos projetos que vou falar de 2 em particular, da relação com os designers foi super importante. Os designers estavam lá ou estavam disponíveis para trabalhar com os artistas sempre que quisessem, portanto havia muitas publicações que iam surgindo e há algumas publicações fundamentais. Esta aqui, no laboratório de curadoria, uma das coisas obviamente que se tentava dar conta era de projetos curatoriais já em curso, portanto chamar para o laboratório pesquisas que já existiam e concentrar. E um dos projetos, este foi o único projeto transversal, ou seja, foi o único projeto que com o laboratório aconteceu todo o ano. Ele entrou portanto, foi transversal à cronologia do projeto. E isto é um projeto do Bruno Marchand. Portanto, eu queria que o Bruno Marchand participasse neste projeto. Ele estava a fazer na altura a sua tese e era a primeira pessoa que estava a tratar sistematicamente da questão da história da curadoria em Portugal, até a partir de casos de estudo, e eu pedi-lhe, olha, portanto, o laboratório é uma coisa muito intensa do ponto de vista programático, mas o momento do meio chamava-se exatamente documentação e discurso. E o que para mim era interessante era que, durante aquele tempo que a programação ia acontecendo, houvessem outras coisas a acontecer que fosse a reflexão e a maturação daqueles conteúdos. Portanto, o Bruno, não estando lá, ele estava a fazer isto, que era uma parte da sua tese, na verdade também, ou seja, era um desenvolvimento, que eram entrevistas a curadores, que eram curadores que passavam também por Guimarães. Isto foi decidido em conjunto, ou seja, a partir de uma lista que criámos de pessoas que estavam, ou seja, ele não é representativo da curadoria portuguesa, da curadoria nacional, não é um estado da arte da curadoria, porque vamos ter um em breve, que é da Sara e do André, mas este ainda não pretendia ser isso. E, portanto, o que o Bruno fez foi definir, portanto, a partir da lista que lhe foi passada, 12 curadores e 12 projetos essenciais para entender as culturas, na forma de expor, na forma de pensar as exposições em Portugal. E, portanto, são os objetos muito... está ao contrário. São os objetos muito bonitos. Isto foi possível porque o Pedro Nora, que era um designer residente para o momento de documentação e discurso, quis fazer este projeto com o Bruno.
Bruno, e portanto eles fizeram juntos. O Bruno depois pediu, quem colaborou também foi Pedro Faro, e portanto é um projeto que eu acho que é muito interessante e que ainda hoje, portanto, é bastante atual. Vocês todos podem ver, bom, e estão nas principais bibliotecas. Eu acho que ainda hoje é um objeto de estudo e de investigação fundamental. Bom, só para entenderem, por exemplo, este aqui é o catálogo do projeto, é o livro final, e de facto é um livro muito experimental, como foi o projeto também, muito performativo. Portanto, o próprio livro é um livro performativo. Ele é feito pelos 3 designers que participaram do projeto, portanto é mesmo um livro feito a 3, com designers que são muito autorais e portanto é muito difícil fazer este trabalho conjunto, mas que eles chegaram a acordo. Portanto, este livro tem muitas contribuições das pessoas que passaram pelo laboratório, e é feito a 3 mãos, pelos Bárbara Cese, pela Sofia Gonçalves e pelo Pedro Nora. E é um objeto que eu acho interessante também do ponto de vista do design. Este aqui, eu trouxe algumas publicações do laboratório. Este aqui é o fecheiro da Sara do André, que também foi feito pelo Pedro Nora, e portanto foi feito, estamos a falar em velocidade, não é? Há bocado de coisas lentas e coisas menos lentas, e isto aqui foi feito num mês, durante a residência de Sara e o André. Portanto, eles fizeram a residência no espaço, não é? Criaram um ateliê no laboratório, que era visitável, as pessoas podiam... Fizeram a investigação que eu os provoquei a fazer, que foi na altura tratar o seu próprio arquivo, o arquivo de citações, que era fundador da Dupla, e que eles nunca tinham tido tempo de trabalhar, não é, sistematicamente, e portanto foi essa a proposta que eu fiz, trazerem o arquivo e trabalharem, sistematizarem o arquivo. Entretanto, o Pedro Nora, designer residente do laboratório, interessou-se também em fazer este trabalho com eles, e portanto eles acabaram por fazer uma obra, aqui não editada ainda, não é? Eles com um olhar reprovador, porque esta obra é suposto ser editada. Isto é uma obra, mas ainda não é, porque eu não editei. Isto foi em 2012. Já lá vão uns anos. Já lá vão. Portanto, ela torna-se uma obra depois de editada, segundo umas regras que Sara e André criaram, e que depois têm que ser confirmadas e autorizadas por ele, e depois é assinado e datado, é assinado e numerado, e portanto é uma obra. E esta foi uma das obras, é uma obra de facto, é uma obra que depois fizemos um workshop, várias coisas aconteceram. Este é o livro da Bienal, em que eu participei também. Bom, e tenho aqui mais alguns depois para mostrar. Mas o laboratório, bom, acabou por ser esse espaço hiper experimental. Para mim também me interessava, foi muito importante, porque eu tinha estado fora e de repente cheguei e interessava-me fazer um mapeamento das coisas que estavam a acontecer, e havia uma energia que estava no ar que eu achava que era interessante. E depois havia uma coisa muito importante, é que era um óbvio, e isto é uma coisa que eu acho que é fundamental, e é preciso não ter pudor em falar, era um projeto muito bem orçamentado. E, portanto, isso permitiu trabalhar muito confortavelmente, e houve escolhas que foram feitas também nesse sentido. Ou seja, a minha ideia de fazer uma coisa mais de residência, mais de investigação artística e menos de criação objetual, tinha a ver com exatamente poder dar recursos e poder ter os artistas a trabalhar sem necessariamente uma consequência, mas poder tê-los a refletir, a trabalhar, a pensar, ter um espaço pensamento e de projeto, não é? De criarem os seus próprios, eles só tinham que devolver. Havia um evento público que tinha que ser devolvido, havia todos estes recursos, havia a questão editorial, havia os designers, havia arquitetos, podia-se fazer muitas coisas, podia-se fazer menos coisas. Claro, a maior parte das pessoas quis fazer, mas podiam não fazer, mas estavam ali em Guimarães, faziam parte daquele projeto, faziam parte da cidade, viviam aquele espaço, e podiam, por exemplo, convidar alguém de fora. Eu não convidei neste projeto, por exemplo, ninguém diretamente, figuras internacionais, artistas internacionais, mas os artistas portugueses que eram convidados podiam convidar artistas internacionais com quem se quisessem relacionar e com quem quisessem trabalhar. Portanto, havia umas lógicas que são imensas, porque é um projeto humano e não vale a pena estar aqui a detalhar, mas essa questão orçamental de poder pagar, efetivamente, um mês de salário, não é? Os artistas tinham um salário. Era uma coisa interessante, tem um salário. Tanto tempo equivale, era uma semana tanto dinheiro, 2 semanas tanto, 3 semanas tanto. Quanto mais tempo passassem, mais recebiam, e era igual para todos. Havia uma tabela, e era uma coisa que eu achava interessante, porque acho que, na verdade, a maior parte das vezes não se trabalha, infelizmente, com esse cuidado. Bom, não é só das disponibilidades, não é? Hoje assiste-se a uma rarefação enorme de disponibilidades, não é? Quer dizer,
Eu lembro-me do nosso trabalho na Fundação, por exemplo, na Fundação Gulbenkian. Eu tenho a impressão que neste momento só a Fundação Carmona e Costa é que ainda tem uma certa capacidade de investimento, não é? Porque a Fundação Gulbenkian perdeu bastante essa capacidade. Não, claro que e de facto as coisas só se podiam fazer se houver investimento, não é? Quer dizer, e estávamos a falar disso nas coisas do Estado, por exemplo, no Inovarte e outros programas que houve anteriormente, que juntava e que se desapareceram, esfumaram-se, não é? E é preciso reaver neste momento. Exato, e capacitar os agentes. Não sei como, mas enfim. Sim, mas é interessante, ou seja, é claro que aqui a Capital Europeia da Cultura foi um contexto muito específico, não é? Obviamente, mas pode haver contextos específicos sempre. Há sempre contextos específicos e, sobretudo, acho que há batalhas que têm que ser travadas. Então agora não há os Web Summits e essas coisas todas. Pois, exato. Quer dizer, pode haver outras coisas. Mas a questão da paridade, ou seja, o colocar uma situação, e para mim isto é fundamental, eu trabalhando institucionalmente, eu tenho que estar em paridade com as pessoas com quem eu trabalho. E, portanto, não faz sentido nenhum e não posso aceitar, não é, que os artistas não estejam a ser pagos, eu esteja a ser pago, porque sabemos que a questão do mercado não é uma questão em Portugal e, portanto, não é uma evidência, não é? E, portanto, aqui havia, de facto, essa oportunidade de trabalhar paritariamente e colaborativamente ao mesmo nível, de uma forma desierarquizada, porque sabemos que acontece isto, ou seja, num projeto estão todas as pessoas a ser pagas e a maior parte das vezes os artistas não. Isso eu acho que não é justo, e não é justo para eles e não é justo para mim, porque não posso ter o mesmo rigor quando não estou a trabalhar ao mesmo nível que a outra pessoa. Isto é uma questão que eu acho de respeito e dignidade fundamental do trabalho. Bom, portanto, a seguir ao mesmo tempo... e outro projeto que eu queria destacar para Guimarães foi a ida da Mau-Maus. A Mau-Maus também tinha estado na Bienal de São Paulo e a outra coisa que vem da Bienal e que eu trago para o projeto do laboratório é que, não havendo uma escola de arte, portanto, uma escola de pensamento artístico em Guimarães, uma coisa que eu propus ao Jürgen foi deslocar a escola para lá e houve um semestre em que a escola aconteceu em Guimarães e que incorporou alunos de Guimarães e dos arredores de Guimarães. E, portanto, isso foi qualquer coisa que me interessava também, que a cidade pudesse devolver à cidade o projeto é enorme e não é possível desenvolvê-lo aqui. Basicamente, voltei à Bienal na minha tese. A minha tese de doutoramento é sobre a Bienal de São Paulo, sobre a questão exatamente das representações nacionais. A representação nacional portuguesa na Bienal de São Paulo vai para um lado histórico. Eu era para estudar a Gulbenkian, já falámos sobre isto, acabei por cair no Estado Novo, portanto cada vez mais para trás. Eu era a Gulbenkian, fui ver a Gulbenkian, estudei tudo sobre a Gulbenkian, escrevi tudo sobre a Gulbenkian e depois descobri que tinha que ir mais para trás ainda e acabei por trabalhar o período do Estado Novo para tecer uma série de conclusões que a mim me interessaram, mas essa necessidade de voltar à documentação, não é? De ir para os arquivos, estudar, procurar os factos, repor a questão da narrativa historiográfica, não é? De tentar perceber exatamente como é que muitas vezes se constroem sobre o Estado Novo, isso é muito evidente, não é? Que se constroem mitologias que são muitas vezes infundadas ou fundadas em memórias que são muitas vezes traumáticas e que não havia o distanciamento suficiente para pensar a questão das políticas culturais, que é uma coisa que me interessa. Nessa altura eu vou estudar exatamente os anos 50 e os anos 60 mas, ou seja, não vou falar aqui da minha tese, mas importa que de facto... A tua tese não está publicada? Não, a minha tese que foi defendida este ano não está publicada ainda. Espero que venha. Há uma dimensão muito importante no teu trabalho, e é isso que também me fascinou, que é porque estes problemas de curadoria que nós falámos agora, e tu tocaste sempre o problema do orçamento, o problema disso, é também o problema da reflexão histórica. Exato. E da reflexão teórica sobre estes assuntos, não é? Quer dizer, não se pode andar para a frente sem as frentes todas e tem que acontecer tudo ao mesmo tempo, não é? Quer a parte objetual, não é? De fazer coisas que se mostram, como aquelas de que se estudam e que se pensam e que se refletem, não é? Isso parece muito importante. Exato, isso é a minha tentativa, na verdade, mas é uma questão quase, ou seja, eu não posso não fazer, não consigo, eu acho que há muitas formas de fazer e muitas formas legítimas de fazer, eu não consigo, ou seja, falta-me sempre essa sustentação e essa âncora, não é, na documentação e na investigação. Bom,
eu voltei, antes da Bienal de Coimbra, eu voltei para a Bienal de São Paulo, porque eu estava a fazer isto, eu fui para o Brasil fazer um curso de História das Exposições, participar no workshop já na 31ª Bienal de São Paulo sobre curadoria, participar no World Biennial Forum, portanto esta história das bienais é de facto é longa para mim. E depois acabo por então ir para a Bienal de Coimbra. Não me vou adiantar muito sobre a Bienal de Coimbra, já disse algumas coisas, mas por exemplo, posso dizer por exemplo que para mim é fundamental a história do CAPC. Ou seja, eu não posso ir trabalhar para a Bienal de Coimbra sem ir à procura do que é o CAPC como instituição, o Círculo de Artes Plásticas, portanto, de perceber que há uma investigação que está por fazer e que a Bienal não de alguma forma tem que contribuir para que isso aconteça. E isso é uma questão fundamental. Isso é uma das minhas... Ou seja, quando me chamam como historiadora de arte para integrar uma Bienal, então há uma questão que tem que ser tratada, não é? É uma questão prévia. Para mim é uma questão prévia. O que é o CAPC? Primeira instituição de arte contemporânea em Portugal, não é? Dita assim, não é? Em 58, com uma longevidade, sede, não é, das vanguardas dos anos 60, 70, 80 e de facto falta investigação sobre ela, como falta de atenção. Eu não estou a dizer que falta investigação sobre o CAPC, que é uma coisa extraordinária, falta investigação sobre tudo. Quando se vai fazer investigação, o que se percebe na verdade é que falta investigação sobre tudo. Uma investigação que falta sobre a Escola do Porto, imaginem que ninguém nunca estudou a Escola do Porto. E isto vem aqui pular já noutra coisa, que é Jorge Varanda, que é a importância que as instituições têm, a importância do trabalho de investigação e de como ele é difícil, como faltam oportunidades para fazer este trabalho de investigação. Só quando se começa a ir, de facto, muito longe, não é? É que a gente começa a perceber, a gente abre um caminho, não é? Abre um caminho na história da arte, entende? Mas depois tudo à volta falta, começa a perceber, isto falta tudo, mas também falta aquilo, mas também falta aquilo. E depois, onde é que se faz a investigação? Nas academias. Com o quê? Com bolsas do que deve ser ter, que já nem sequer, eu tive a minha num período em que ainda havia bolsas, agora são cada vez mais difíceis. A verdade é que eu não acho que deva ser só esse o contexto de investigação. Os museus deviam ser um contexto de investigação prolongada. Não é só uma investigação com o intuito de ir direto e imediato de exposições, que também as há muito boas, mas devia ser outra coisa também. E o que aconteceu connosco, não é? A oportunidade que o Manuel me deu, na verdade, porque foi uma encomenda que eu tive sobre o Jorge Varanda, foi exatamente a oportunidade de fazer durante 2 anos uma investigação sobre um artista que nem sequer tinha que fazer uma exposição, não é? Aqui era, o que é que aconteceu, quem é este artista, onde é que está a sua obra, o que é que ela significa, e fazer a ponderação e uma espécie de pensar se valia a pena tentar ir para trás e reescrever aquele capítulo, não é? Com aquela nova inserção, exatamente por causa disto que nós falámos da máquina demolidora, não é? Tanta coisa nova, tantas exposições novas todos os dias, inauguramos coisas novas, artistas novos, não é? E o que vai ficando para trás, onde é que... Tão importante, não é? É tão importante, não é? Eu respeito pelo que se faz, não é? E o que se pode aprender, há coisas que estão a fazer agora e que as pessoas julgam e que se vêem que no passado já tiveram o seu começo. E as coisas ficam datadas muito rapidamente, não é? Desimportam muito rapidamente. O novo, a urgência do novo é esmagadora. Aquelas exposições também que fizemos dos anos 70 e dos arquivos da Gulbenkian com a Raquel. Exato, e que agora estão a fazer a história das exposições, tem havido várias, e agora mesmo esta última exposição pós-pop traz novidade. Estas revisões são fundamentais. Mas claro que não devem ser feitas só pelas pessoas que trabalham nos museus, devia haver, não é, uma forma de isto acontecer e de facto eu tive essa oportunidade. Tive essa oportunidade por provocação, lá está, não foi uma coisa que eu me lembrei. Eu normalmente não me lembro de muitas coisas, mas normalmente não tenho muitas ideias. Não sou uma pessoa de muitas ideias, mas gosto de desafios e gosto de os cumprir e gosto de definir estratégias e gosto... Normalmente faço isso com os artistas que são meus cúmplices também. Eles têm umas ideias e eu ajudo, não é? Ou seja, ajudo, não quer dizer... uma corredora de fundo. Exato, uma corredora de fundo. Então como é que a gente vai fazer? Maratonas. Então, vocês querem fazer isto? Então como é que a gente vai fazer isto? Os 100 metros não tem graça. Não, 100 metros não me interessa mesmo nada. Mas acho incrível, entendes? Eu acho incrível quem corre 100 metros. Mas a mim interessa-me esse lado, não é? De estar junto,
ir fundo, são duas coisas diferentes, mas aqui no caso da Sara e Andrés trabalhamos muitas vezes juntos e isso não tem que ser sequer acreditado, ou seja, é uma coisa, nós somos amigos e por isso é que eu posso falar disto, porque somos amigos e muitas vezes, e eles vão fazer aqui uma conversa sobre o trabalho que estão a fazer, que eu também os ajudei de certa forma a compor, a pensar, a estruturar, como é que isto, a tornar possível, não é? E para mim é muito interessante é ver feito, não é? O que é interessante é ver a coisa feita. O Jorge Varanda basicamente foi isso, ou seja, é claro que eu não trabalhei só grandes exposições, eu fiz muitas pequenas exposições, participei e gosto muito, realmente gosto muito e não me importa nada, não tenho nenhum pudor com isso, de pegar as ideias dos outros, e este Bienal de Coimbra é isso também, ou seja, pegar na ideia de alguém, ou partir da ideia de alguém e juntar as minhas ideias à ideia de alguém e transformar aquilo noutra ideia. Eu acho isso um milagre. Acho incrível, sou profundamente encantada com essa possibilidade de pensar junto e acho que as pessoas têm valências diferentes e que é uma maneira muito interessante de colaborar e acrescentar, não é? Acrescentar. Uma pessoa diz uma coisa, a outra diz outra, a outra acrescenta a outra e vamos por ali, não, vamos por ali. Eu acho isso absolutamente... E é uma forma que eu gosto mesmo de trabalhar e por isso é que eu aceito desafios, porque normalmente se a pessoa vem com um desafio é porque ele tem algum interesse. Eu gosto, mas onde é que está o interesse? Então vou especular sobre o interesse que ele tem, vou encontrar ali e vou ser feliz nesse encontro e nessa descoberta. E isto é tudo sobre a felicidade e a alegria, não é? Fazermos este trabalho. E portanto, e responsabilidade obviamente também, mas portanto o trabalho do Jorge é isso que acontece, não é? Ou seja, um artista muito importante, ou seja, que participou na geração dele, nos anos 80, na geração em que surge, era considerado de facto um artista emergente de mérito e portanto entrou na exposição Novos do Rui Mário Gonçalves, que foi de facto uma exposição que lançou dados para aquilo, como todas as exposições também acontecem historicamente, há sempre as exposições de geração, não é? Dos anos 80, as imagens dos novos, imagens para os anos 90, não sei o quê, ou seja, vai havendo essas proposições que normalmente são feitas por pessoas com muito boa intuição e muito trabalho de reflexão e portanto apontam, e o Jorge Varanda estava nesse núcleo e tinha um trabalho profundamente singular, não é? Dentro, claro, do retorno à pintura, da nova figuração, todas essas, mas que tinha um trabalho numa singularidade muito forte, não é? Porque tinha a ver com aquele uso do lúdico, do inacabado, do precário, que era dele, que era uma característica muito dele e que era inconfundível. E portanto o trabalho dele acabou por se perder na história, não é? E para mim foi de facto muito interessante. Ele era um artista que trabalhava, esteve no grupo da Monumental, teve no grupo da figuração narrativa, portanto fez várias exposições naquela altura e para mim foi interessante de facto trazê-lo à luz. Primeiro eu só fiz um projeto de investigação, isso, nosso trato era um levantamento, eu fiz uma espécie de raisonné. Foi o que eu fiz, ir à procura das coisas. Ir à procura das coisas, onde é que elas estão. A maior parte das coisas estavam, exatamente porque ele não era um artista com uma capacidade de distribuição de si próprio muito. E portanto as coisas estavam relativamente concentradas na casa da sua mulher, da Conceição. E portanto eu passei muito tempo naquela casa, não é? Passei muito tempo naquela. De tal forma, às vezes, esta é outra piada, não é? Esta é a piada. Quando eu falo da questão do envolvimento, eu digo, mudei para Guimarães. Eu também me mudei para a casa de Jorge Varanda. Mudei mesmo, eu fui viver para a casa de Jorge Varanda. Imaginem que quando a Conceição larga aquela casa que eu alugo. Portanto, de facto, eu vivi, não é? Eu vivi aquela obra, até muito fisicamente. Eu acabei por ir morar para aquela casa durante algum tempo. E foi um trabalho muito interessante que eu fiz com a ajuda da Sónia Moreira na altura e tivemos ali muito tempo e depois no fim eu entreguei o relatório. Bom, fiz o levantamento, tudo o que havia para levantar, escrevi um texto e tal e entreguei o relatório. Era um relatório de bolsa, porque eu tinha uma necessidade, então era um relatório de bolsa que era assim, que era um raisonné da obra de um artista. E eu entreguei, pronto, está aqui e ia para o Brasil. E fui, exato, eu entreguei antes de ir para o Brasil, isto foi tudo antes de ir para o Brasil.
E eu acho que foi antes, a Isabel Carlos, eu entreguei a Isabel Carlos, foi na altura que a Isabel Carlos assumiu o Centro de Arte Moderna, a direção, e ela viu lá aquilo em cima da mesa, né, e pensou, bom, está aqui feito, imagino que ela tenha pensado, achou interessante, e disse, então vens, quando voltares do Brasil vais fazer esta exposição. Não foi uma coisa com o Manel, ou seja, o Manel só me pediu a investigação, e depois a Isabel, vendo aquele resultado, pediu uma exposição, então quando eu voltei do Brasil, fiz a exposição, que eu acho que resultou bastante bem, foi uma descoberta, uma redescoberta para muitas pessoas, foi muito emocionante ver, sobretudo, os cúmplices do Jorge Varanda, as pessoas que se relacionavam e que tinham saudades, não é? As pessoas descobriram que tinham saudades daquela obra, que é engraçado. E, bom, e aqui, talvez assim, para acabar esta parte, e quase está aí o catálogo, não dá? Está aqui, e bom, isto é uma questão fundamental, mas antes de falar que é tão bonito. Eu tenho esta relação bastante experimental e gosto mesmo de trabalhar com designers, eu gosto de trabalhar com artistas, mas eu gosto também muito de trabalhar, eu gosto de trabalhar com todos juntos, eu quero todos juntos a trabalhar uns com os outros. E portanto, estas relações que eu tenho com designers, este foi o Jorge Silva, que eu escolhi porque ele tinha trabalhado, porque era da época que conhecia o Jorge Varanda e tinha trabalhado com o Jorge Varanda, portanto eu escolhi a ele porque era alguém que entendia, não é? Entendia o trabalho dele, e acabámos por fazer um catálogo que é quase uma obra, não é? Era a ideia da obra, porque ele fazia estas caixas de madeira que depois intercalavam, não é? Eram umas caixas, claro que as caixas eram recortadas e faziam ele fazia muito os biombos, os articulados, as caixas, que eram uma espécie de pequenos teatros, e eu acabei por fazer o catálogo à imagem, ou seja, acabei por pegar no gesto do artista para pensar. A exposição também, na verdade, a exposição também tinha isso, ou seja, era um artista que já não estava vivo e, portanto, que não havia memória, não havia nada escrito sobre, não é? Não havia nenhuma história de arte que falava dele, havia muito pouco, havia muita fortuna crítica, e isso é uma questão importante, ou seja, eu sabia que ele à época tinha sido de facto um artista importante, havia muita fortuna crítica, muita imprensa escreveu sobre a obra dele na época, e portanto o que eu tentei fazer foi tentar pensar como ele. Na verdade há uma espécie de, não é, de osmose que acontece, tentar pensar como ele, como é que ele faria, mas em tudo, a exposição e o livro também. No caso, eu não podia falar com ele, mas eu tentava lá, ficava, então como é que tu farias, Jorge? Então isso, o que é que achas se eu fizer assim? E tentava ler a obra do ponto de vista, e a exposição, espacializar. Ele também fazia autoedição e, portanto, isso era uma responsabilidade acrescida, não é? Ele também fazia fanzines, portanto, essa questão do livro era importante. Uma das coisas que eu fiz foi fazer, portanto, um facsímil de uma fanzina que era bastante importante, portanto, e fizemos esse facsímil, que era uma obra bastante relevante para a banda desenhada nacional. Eu não sabia muito, mas informei-me e conseguimos perceber que ela tinha essa relevância, então fizemos o facsímil. E depois o resto tinha esta lógica muito lúdica, não é? Do catálogo, é todo um catálogo com obra, com cartolinas, porque tudo, as próprias cartolinas do Jorge, não é? Seguir um bocadinho. Eu vi muitas fotografias das exposições que ele fazia, estudei muito, fiz muitas maquetes, tento fazer as maquetes das exposições como eu pensei, ou seja, como eu as via, para perceber como é que ele tinha pensado, para depois poder eu próprio fazer a minha exposição. Bom, foi um trabalho que foi realmente um trabalho que foi feito com muita pesquisa e tentativa do máximo de atenção aos detalhes. É uma obra... Diverti muito porque a obra é lúdica, não é? Então era... Vocês podem ver estes livros todos. Bom, basicamente, queria dizer uma coisa em relação ao Jorge, que acabou por confluir também no meu pensamento e nesta insistência sobre a questão da história das exposições, é que o grande testamento do Jorge é o filme Sem Lugar Nem Data, que é o Jorge a fazer uma retrospectiva do seu trabalho num ensaio museológico. Ele faz uma animação digital. Ele faz uma animação digital que é coloca ali umas pouca figuras. Gente ainda mexia nessas coisas digitais. Muito pouca gente mexia naquilo. Isso a questão multimédia é uma questão do fundamental. computador e daquela coisa. A questão dos dispositivos, não é? A questão técnica
que é muito artesanal nas madeiras, no papel, mas é muito avançada e sofisticada na tecnologia computurizada. Ele tem essa espécie de contradição, que não é uma contradição, que é uma mesma coisa. Mas ele faz este grande filme, que é apoiado, tem apoio do Ministério da Cultura e do ICAM, depois de muitos pedidos de apoio, e aquilo faz de facto sentido no trabalho dele. Ele deixa de expor, ele decide deixar de expor, eu acho que é uma decisão que ele toma, quer dizer, não está num lice, em lado nenhum, mas há uma decisão, e é uma decisão com testamento, não é? Que é, então eu vou fazer uma grande obra, um grande filme de animação, que é uma exposição de todas as obras que eu fiz. E, portanto, ele faz, e é muito interessante, porque é uma exposição interessante, ele põe lá umas figurinhas curiosas a caminhar e a visitar a exposição, portanto é uma exposição visitada, e no fundo o que eu digo no catálogo, que portanto a exposição da Gulbenkian devolve o espectador à obra, não é? O espectador que está ali à obra, mas também devolve a obra ao espectador, porque o espectador não podia ver a obra. E uma das consequências felizes deste tipo de projetos, e houvesse mais, provavelmente isto aconteceria, é que a obra do Jorge entrou na coleção da Gulbenkian e, portanto, foi, para já, a maior parte dela... Pode vir a ser estudada mais tarde? E a maior parte dela foi recuperada. Isso foi uma das coisas também... Restaurada? Quase toda a obra foi restaurada. Estava em condições péssimas e isso foi uma das condições da exposição, articulado com a Isabel Carlos. De certa maneira, este trabalho com o Jorge foi um pouco... Ainda não havia essa perspectiva, mas da perspectiva que hoje uma iniciativa também da Fundação Carmona Costa, que é o BAC, que é o Banco de Arte Contemporânea, que é não deixar perder coisas que se perdem naturalmente, por exemplo, com a morte dos artistas, por exemplo, os arquivos pessoais, fez-se, por exemplo, o da Ana Vieira, e coisas assim, que é as cartas, os filmes, as fotografias, tudo o que está... Esse projeto é muito importante. E que está a começar a dar os primeiros passos. E é extremamente importante vir a ser... vamos lá ver se consegue, já são aqui há 2 ou 3 anos que já se anda nesta coisa para ver se consegue pôr de pé. Eu acho que se vai conseguir pôr de pé, mas cá está o problema do financiamento. Claro. Mas é um aspecto fundamental. Fundamental. Não é só um problema de arquivo, é um problema de não deixar perder uma coisa que só reunida é que tem valor. Sim. Se tu não tivesses feito esse trabalho, o Jorge Miranda hoje estava completamente dissolvido. Sim, estava dissolvido, dissolvia-se. E ficaram peças fundamentais na Gulbenkian, grupos. E esse, o catálogo, o Niro, o teu próprio relatório, são coisas que poderão vir a dar frutos, são sementes. Não é? As obras, são sementes que podem vir a dar frutos. Foram restauradas todas. E não calculo coisas que se perdem de artistas. O Jorge era muito pessimista, era uma pessoa era deprimido e tal. E, portanto, quer dizer, há artistas que têm esses problemas, imensos artistas que têm problemas de depressão e tudo, e que se não forem devidamente contextualizados e agarrados, as coisas perdem-se, dissolvem-se no marasmo do magma que come tudo e que... E a Isabel assumiu essa responsabilidade institucional, não havia pessoas para restaurar a obra, houve uma pessoa que veio trabalhar para a Gulbenkian durante aquele período, que é uma pessoa que trabalha com a Gulbenkian, mas que não era funcionário da Gulbenkian, trabalhar para restaurar aquelas peças durante aquele tempo. Portanto, isso foi uma questão fundamental, não é? Essa oportunidade que a obra tem de sobreviver, pelo menos mais algum tempo. No caso da Ana Vieira, Raquel, não sei se te falou, há uma proposta de tese que está a funcionar de uma pessoa que está a investigar o problema exatamente do restauro das obras da Ana Vieira. E é fundamental o problema do restauro. Não, e é importante essa questão também disso, o BAC ter associado a investigação, todas estas coisas juntas, não é? E esta dimensão de estudo de estudo e de compilação é fundamental. Agora lembrei-me de um outro projeto que é para mim muito importante e que tem a ver com isto que nós estamos a falar, que é um projeto que foi a Catarina Rosendo. Houve eu trabalho muitas vezes com a Catarina, que é uma pessoa com quem eu também gosto muito de trabalhar e de pensar. E trabalhamos várias vezes juntas e ela fez uma exposição da Alexandra do Carmo na Quadro, e ela convidou-me para fazer o programa paralelo, e a exposição da Alexandra era sobre a memória da Quadro, não é? E a Catarina convidou-me para fazer o programa paralelo. Então o que é que eu disse? O que é que eu sugeri? Fazemos o arquivo no arquivo, porque havia a questão de onde é que está o arquivo da Quadro naquela altura. Mas onde é que está o arquivo da Quadro?
ninguém sabia, estava perdido, havia umas ideias, onde é que estava o arquivo. Bom, então se não há o arquivo da quadra, a gente vai criar um arquivo da quadra. E criámos. Começámos a falar com toda a gente, todos os artistas, fizemos a lista de exposições da quadra que não estava feita, começámos a dispararmos e-mails telefonemas e e-mails para todas as pessoas que tinham estado lá a pedir fotografias. Está no blog, está online, todas as fotografias das exposições, o que nós encontramos. O que é que aconteceu? Isso moveu a Câmara. Ou seja, o facto de a gente começar a dizer, então vamos fazer um arquivo que não existe, era, como é que a gente chamava? Era o quadro, um arquivo paralelo. E aquilo moveu a Câmara, o João Mourão estava super interessado neste assunto, obviamente, batalhador, que ele é, e entretanto ele, não, mas temos que encontrar o arquivo da quadra, E estas lá encontraram o arquivo da quadra. Então, encontraram um arquivo, que era um arquivo que não era total, não estava íntegro, acho que ainda não está. Mas, a partir desta ideia de fazer um arquivo paralelo, e que nós temos muito bem documentado, muito melhor documentado do que o próprio arquivo em termos fotográficos, porque houve muitos artistas a darem-nos as fotografias, e entretanto este arquivo apareceu, juntos com o Instituto de História da Arte conseguimos também uma bolsa de investigação e começámos a tratar o arquivo, e o arquivo hoje está tratado e disponível na Câmara para ser trabalhado também. Mas isto começou porque a Catarina, ou seja, claro que havia, obviamente que o João tinha essa consciência e toda a gente na Câmara tinha, mas às vezes é preciso chamar a atenção, não é? Chamar a atenção. Então, uma programação paralela, eu posso fazer aqui 30 performances, mas se calhar se eu for falar agora outra vez do arquivo da quadra, será que ele vai contribuir para que ele reapareça? A Sara também está bastante sensibilizada para isso. A Sara? Sara Matos. Sim, a Sara está super sensibilizada. Seguida... Eu agora não sei qual é o seguimento que estão a dar agora ao projeto. Acho que devem estar. Então, aliás, a Sara está... É uma pessoa que faz agora, parte aliás, da equipe do BAC, não é? Sim, claro. E agora aliás, ela fez uma das coisas que eles fizeram, que é incrível e que tem a ver com essa recuperação da memória da quadra, que é deitar abaixo as paredes. Fundamental. Ela está no seu estado Maria da Graça ficou encantada, porque a Maria da Graça trabalhou muitos anos na quadra. Eu é que consegui que a quadra voltasse ao que era. Que bom. Porque no dia da inauguração, eu fui lá. Eu trabalhei 13 anos na quadra. Eu sei. E foi muito engraçado. Apanhei todo o desenvolvimento. Faz parte daquela documentação sozinha, a Dulce só tinha a Galeria Quadros esteve sozinha em Portugal. Sim, é verdade. Não havia ninguém. Portanto, todos os artistas, todos os movimentos passaram ali. Inclusive o Manel começou com um movimento interessantíssimo de escultura. Exato. E que ele correu Portugal e um dos sítios que esteve foi quadro. Sim, a nova escultura. A Graça. E agora era interessante que se usasse aquele arquivo para estudá-lo. Mas a cara lavada da quadra não foi ótima. Foi a inauguração, estavam muitos artistas que trabalhavam no quadro comigo. E quando eu cheguei disseram, vê o que está feito. Maria da Graça fala. E falas, eu fui falar com a Catarina Vaz Pinto. E disse, isto não está bem. Parece incrível, foi assim mesmo, que vocês tenham estragado a quadra. Foram os arquitetos da Câmara, isso não me interessa. Claro. Não é assim que se faz. Claro. E eu comecei a batalhar com a Catarina e com a Sara, que não podia ser e que não podia ser. Tanto que depois disseram, está descansada, a quadra não vai para obras. E agora incrível, está de cara lavada. Eu não sei se as pessoas, eu acho que ainda não se fez, não sei se falou sobre o significado. Não sei se houve esse momento. O significado de tirar aquelas paredes, ou seja, se as pessoas sabem. Aquilo nem era para uma galeria, vocês não sabem. Era uma cantina? Um restaurante? Restaurante. Nunca foi. Pois não foi, mas era para ser. Nunca abriu. Se quer saber a história, aquilo foi inaugurado antigamente, não é? Fizeram aquilo tudo de ateliês e fizeram um restaurante para apoiar aqueles artistas. Estava fechado. E a Dulce d'Água, que tinha separado o peito do marido, são pormenores que vocês, mesmo com os arquivos todos, não chegaram lá. A Dulce d'Água tinha separado o marido, estava com uma depressão horrível. E era artista, porque a Dulce d'Água
tirou a pintura em 1920 em Paris. Foi à Bienal de São Paulo. E, portanto, a Dulce estava metida no ateliê a pintar e estava, pronto, não lhe interessava nada. E tinha um tio lá da mãe, que era o Mário Quina, que era um médico, foi um médico famoso. Todas as crianças iam ao Estoril ser consultadas por Mário Quina. E, portanto, o Mário Quina sabia, era sobrinha, gostava muito dela, foi ter com ela muitas vezes e viu realmente que ela não tinha interesse por nada. E disse ao Dulce, ele viu aquilo tudo fechado, ao Dulce, porquê é que tu não fazes ali uma galeria? Foi assim que começou. E a Dulce, tio, não sei. Não, tu vais falar e consegues. E a Dulce foi falar com a Câmara. E a Câmara alugou-lhe a galeria. E depois, quem fez as obras, porque era grande amigo dela, foi o Perdigão. Exato. Foi a Gulbenkian que lhe fez as obras. Exato, com o desenho do Azevedo. Uma maravilha. E aquilo é a única galeria que tanto está comprida e enorme como está neste momento, como com os painéis conseguem acortar, como a desmancham toda. E que vocês, o Alberto Carneiro, fez a grande escultura da pedra no meio da galeria, com a galeria toda despida. E houve lá performance, olha, nós vimos. Agora a performance do conduto, que está reproduzida em Évora, isto lembra? Sim. Foi feita lá na O quadra. João Vieira. Houve muita coisa. Gina Payne. Gina Payne. Muita coisa. A Gina Payne, se quer saber, quando eu disse à Isabel Carlos, que ela vem me perguntar, Maria da Graça, onde é que eu posso ir buscar a documentação? É muito simples. Vais à televisão e a televisão filmou tudo, esteve sempre presente e ficou tudo filmado. E ela foi lá pedir o filme para passar na homenagem que fez à Dulce. Sabe o que é que eles responderam? Gravámos por cima. Não existe. É para vocês verem o que é que a televisão e toda a comunicação dá às artes plásticas e agora estou assim. E dá à arte contemporânea. Não liga. Há que serrar fileiras. Pois há, não, mas esse trabalho é fundamental. O trabalho da Dulce, o vosso trabalho na quadra foi trabalho fundamental. Não, era coitada. Não era coitada, era fundamental. Ela é que orientava, não é? Mas é indecente fazerem uma coisa daquela em que a Dulce gastou imenso dinheiro para ela indicar. Ela gastou a fortuna toda nestas coisas, porque vieram cá artistas internacionais. Todos. Nunca nenhuma galeria fez isso. Tudo que havia lá fora de especial vinha aqui. As pessoas é que não se lembram. Nós precisamos agora de uma nova tese. Percebes? E Olha. então, coitada, a Dulce mandou, fez o possível e falou com a televisão e foi a Gulbenkian que mexeu. E foram lá. Eu nunca vi a galeria tão cheia. Foi extraordinário. Ora, depois daquilo Pois é, que mas era quantas a fotografias? libertação da mulher. Era o título da performance da Genebra. E depois, não há nada. Olha que é triste. E os arquivos da RTP ainda andam a colocar algumas coisas Sim. para fora. Eu tenho Não visto está algumas feito, coisas. não está procurado. Eu consegui E agora sabe encontrar onde é coisas que- do Estado Novo, Olha, visitar sabe onde é exposições. que apareceram Sim. montes de dossiês da quadra, com tudo registado que se passou lá, que eu fiz, que eu trabalhava, era a única a trabalhar, e não havia internet, eu trabalhei lá muito, não havia internet, não havia nada, era tudo máquina e escrever cartas e fazer isso tudo, na Feira da Lavra, a vender, queres saber? Foi onde apareceu. Há coisas incríveis. Mas ainda assim faltam lá alguns muito específicos. É interessante também pensar que alguns. podem dar informação. Exato. E foi isso que nós tentámos, de uma maneira muito. Quer dizer, era uma chamada de atenção. Na verdade, Claro. era uma chamada de atenção. Não é? Aquilo só teve esse propósito, chamar a atenção e compilar aquilo que fosse possível de artistas que ainda estavam vivos, obviamente. Não é? E pronto. Foi uma coisa isso. boa também a EGEAC encontrar ali os seus escritórios, Foi ótimo. porque deu-me força. Não, aquilo depois. Isso foi importante. Se fez um contrato. E pronto, muito bem. Entretanto, a Câmara, já uns anos depois, quis-lhe roubar, quis-lhe tirar
o espaço. Ele tinha o contrato feito e depois falou lá com o Presidente da Câmara e ele fez, sim senhora, tem razão. E então a Dulce fez o segundo contrato que eu assisti, que só por morte dela é que tiravam a quadro da mão da Dulce. Mas não foi assim. Porque a Dulce, que já estava muito velha e doente, entregou mal a quadro e a pessoa que estava deixou perder a quadro, como não pagou as rendas. E sabem que isso é uma maneira que o senhorio foi do cliente fora. Assim. É preciso recuperar tudo o que aconteceu ali, mas eu acho que está provavelmente encaminhado. Está agora que a Fundação colaborou, aquela exposição do Bruno, que é o Atuma Pacheco, é uma linda exposição, e só na quadra é que se pode fazer aquela série de mesas com os livros de enormes. Exato, tem uma especificidade, não é? Especial. Viste, não viste? Então não vi, mas claro. Uma maravilha. Bom, eu se calhar vou só dizer, portanto, a questão de... É isso, basicamente, o último ponto que eu queria referir e que é muito en passant, é essa questão editorial, portanto, ou seja, como penso a questão da curadoria nesta lógica de vindo da crítica, da programação, a investigação e a edição, de facto, é um outro lugar, há uma complicidade que eu tenho que é pessoal, o Matiá, que é meu companheiro, faz livros de artista e eu nunca falo disto, mas hoje vou falar. E é uma coisa que é um percurso que nós temos que é conjunto, que não é só um conjunto, não é um percurso, não é só uma questão pessoal, é mesmo uma questão profissional, é uma cumplicidade que nós temos. O Matiá é francês e, portanto, não escreve bem em português e, portanto, há uma necessidade que ele tem de ter alguém que trata dos textos, que revê, que edita os textos e, portanto, acaba por ser uma relação natural que eu tenho com outras pessoas e com outros artistas. Com ele é mais contínua, já fizemos vários livros e, de facto, é um projeto que acaba por ser, é claro que é dele, obviamente que é dele, mas lá está, ou seja, eu ajudo a que as coisas possam ter consequência, como ajudo com outros artistas e estou cá para isso. Na verdade, é esse o meu trabalho, é essa a minha função. Sou mediadora, não é? Sou mediadora, obviamente, assino as coisas, obviamente tem um lado autoral muito forte, mas não tenho uma ambição de tecer grandes teses sobre o que é arte contemporânea, mas exatamente de permitir que as coisas aconteçam e o que acontece, o que já aconteceu também possa ser devidamente valorizado e recuperado. E, portanto, e a questão da memória e da documentação e do livro, para mim é muito importante. Olha, Lígia, eu queria te agradecer muito a tua participação aqui, porque eu acho que tocaste no ponto fundamental do espírito destas conferências, que é as coisas são abordadas através de um cunho pessoal e de uma participação e do empenhamento das pessoas. E já fizemos isso com o Pedro Cabrita e agora contigo e depois com os outros, com certeza, pessoas que tu gostas e que tu vais ver. Muito, Raquel, e é muito importante esse, não ser um tratamento teorizante só, mas no sentido da pessoa, do empenho de vida, como tu tantas vezes hoje frisaste tantas vezes, ir viver para lá. É ir incrível, viver para lá, não é? Mas não é e não ser rato de biblioteca, não é? Também sou. Ser gato de casa, não é rato de biblioteca. Mas também sou de biblioteca. Eu sei. Sou passar muitos meses dentro de uma Tem que biblioteca. ser, com essa tua... Adoro. Com essa tua... Torre do Tombo é um dos meus lugares favoritos. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. E mais uma vez também à Fundação Carmona Costa de ter promovido ter a promover isto com tanta força. O aspecto não queria realçar só de Santos de Casa, mas a série de catálogos que têm sido publicados pela Carmona Costa são peças fundamentais para o futuro da nossa história da arte. E, portanto, esse lado editorial, o lado da investigação, o BAC, o lado, é fundamental haver um movimento de cerrar fileiras porque as coisas não estão nada bem. Não estão nada bem. E há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.